Então a tendência é que essas manifestações do dia 25 de agosto, domingo agora, superem e muito as anteriores. Porque é muito mais fácil galvanizar a opinião pública contra algo injusto do que a favor de algo justo. E aqui só fazendo um parênteses, né, o que houve no Brasil em 25 de maio foi sem precedentes. É uma manifestação nas ruas a favor das reformas, especialmente a favor da nova Previdência, que mexe no bolso de todos os brasileiros e representa um esforço coletivo, né, pela sustentabilidade econômica. Então, de certa forma, foi um pacto entre o povo e o novo governo em nome das gerações futuras, uma demonstração ímpar de maturidade política que, obviamente, a grande mídia, as elites políticas fizeram questão de menosprezar, de desdenhar, de diminuir publicamente. Bom, não interessa, funcionou e tanto a reforma administrativa quanto a previdenciária foram bem encaminhadas. Mas agora é diferente, o povo vai às ruas contra injustiças, então contra a lei de abuso de autoridade que cria empecilhos ao combate à corrupção e vai contra os ministros do STF que incorreram em crimes de responsabilidade e abuso de autoridade. E para todos aqueles que afirmavam com absoluta convicção de que essa cultura plebiscitária tinha origem no Palácio do Planalto, aqui tem uma grande surpresa. Dessa vez, as ruas estarão pressionando diretamente o presidente Jair Bolsonaro contra a sua própria vontade. É pressão para vetar a lei de abuso de autoridade, que vai fazer com que ele se indisponha necessariamente com o Congresso, especialmente a Câmara Federal, já que no Senado já existe um amplo movimento capitaneado aí pelo senador Oriovisto Guimarães, do Paraná, contra, né, essa lei de abuso de autoridade que foi votada pelo Senado antigo, legislatura passada, portanto não reflete a vontade popular contemporânea, certo? E também vai haver pressão no presidente para ele não atuar contra o processo de impedimento do senhor Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que é um ministro que coleciona pedidos de impeachment e que num dos seus absurdos jurídicos mais recentes, ele suspendeu monocraticamente todas as investigações embasadas por relatórios de inteligência financeira do COAF, incluindo o caso do Flávio Bolsonaro. Então, aqui vai ficar muito claro para o Brasil. Será que um presidente está devendo favor ao outro? Né? Torcemos para que não. Os 3 pedidos do Dias Toffoli, aos quais eu me referi, eles estão empilhados e empoeirados na gaveta do senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E o Senado, infelizmente, pelo nosso arranjo constitucional, é o único mecanismo de controle atualmente do STF. E será que o presidente Davi Alcolumbre vai entender o recado? Quantos milhares de pessoas serão necessários nas ruas para tirá-lo da sua covardia institucional, né? Quantos milhares de pessoas serão necessários para que ele paute o impeachment, pelo menos do presidente do STF, que tem 3 pedidos de impeachment, da doutora Janaína Pascoal, do doutor Modesto Carvalhosa e do senador Alessandro Vieira. Bom, façamos a nossa parte indo às manifestações. Eu, particularmente, estarei na Avenida Paulista, né, próximo ao caminhão de outro movimento, o Nas Ruas, na esquina da Alameda Campinas, e depois disso participarei da cobertura especial aqui na Jovem Pan, das 17 às 18 horas, na companhia do nosso chefe de jornalismo, o Felipe Moura Brasil. O pano de fundo disso tudo? Presenças ilustres nesse programa. Estamos aqui com o Tomé Abduch. Tomé é um empresário de São Paulo e o Belízia também. Eles fazem parte daquele movimento nas ruas. Todo o poder emana do povo e o Brasil está unido para estarmos nas ruas. Tem que lembrar disso. Antigamente nós não tínhamos telefone celular, nós não compartilhávamos informação. Mas o povo se enche. Não se enche não. Se o povo enche, não, sim. vamos, as últimas 2 manifestações tinham mais de 1 milhão de pessoas na Paulista. E essa do dia 25 agora, eu venho aqui convidar vocês brasileiros que estão insatisfeitos com o Supremo Tribunal Federal, porque nós temos a obrigação de defendermos nosso país em relação às pautas que são propositivas para o Brasil. E no nosso entendimento, esse Supremo Tribunal Federal nos envergonha. Nos envergonha. Seu Gilmar Mendes, seu Lewandowski, seu Dias Toffoli, Alexandre de Moraes. Nós vimos agora, o movimento veio pra rua, fez uma manifestação na casa do Alexandre de Moraes. Na frente da casa dele. E nós vamos estarmos aos milhões nas ruas para pedir o impeachment dessas pessoas. Nós não iremos mais aturar esse tipo de postura. A pauta do dia 25 é impeachment. Impeachment. Os senhores viveram um Brasil onde os brasileiros não estavam cobrando. Hoje, nós vemos nas mídias sociais, pelo nosso mapeamento de rede, o número
número de pessoas insatisfeitas com o Supremo Tribunal Federal. Lembrem-se que quando as pessoas ficarem insatisfeitas com a Dilma caiu. Vocês Sim. não estão ouvindo a voz das ruas. E de maneira nenhuma aqui é uma ameaça, pelo amor de Deus. Sou um brasileiro comum, trabalhador. Você tá eu nervoso, não Tomé. mato nem barata, não é uma ameaça. tá nervoso. Eu só Chateado, estou tá dividindo chateado. que nós estamos cansados das posturas que os senhores têm tido. Apoiem as coisas construtivas do Brasil. Não dá mais pra poder prender bandido e os caras vão lá e soltam. Deixa eu O Gilmar rodar um Mendes só pouco. soltou bandido, gente. Fala uma pessoa que ele prendeu. O Gilmar é complicado. Fala uma, Caio. Você se recorda de alguém que ele prendeu, que ele deu lá, escreveu, Então, mas canetou? é a interpretação Nada. dele. Mas é óbvio, com essa Constituição que nós temos, Então, gente, tem que aí mudar que tá. a Mas Constituição. aí tem que Não, aí mudar que a tá. Constituição. Aí é um mas aqui que a gente faz, Aí então? que tá, Tomezinho. Como que você Muda a faz pra usar um Constituição. revólver se os caras têm Quando- uma metralhadora? Não dá, Sabe gente. quando tem a campanha, a polícia fala, vote consciente, vote não sei o quê. Esse que é o problema. Mas é que eles já estão Esse é que é o problema, é. eles já estão no âmbito, viu, Emílio, da ilegalidade. Por exemplo, foi publicado agora pela Fundação Getúlio Vargas, essa semana, um estudo, provavelmente o estudo jurídico mais importante desse ano, pegando todos os processos de suspeição no caso do STF. De 111 processos, nenhum deles foi a julgamento em plenário. Ou Perfeito, seja, Caio. em mais de 2 dezenas, o rito foi absolutamente desrespeitado. Isso. Então você tem aí, você tem pessoas físicas, né, se arvorando do seu cargo para aparelharem a instituição e fazerem a sua própria lei. Esse que é o problema. Não, no estamos caso. Eles têm que ser falando- forte, mas respeitar a lei, né, Emílio? Eles não estão sendo Estamos bem falando respeitada a lei da agora. Suprema Corte do Brasil, Eu gente, acho ó. que eles estão fazendo baseado na lei. Emílio, vamos lá. Não, é uma Você sabe que o interpretação criativa da mas, lei. o- mas Vamos lá. o direito, Porque a última palavra é deles. Mas o nosso direito é essa Constituição. Porra, tem 7 polícia na Mas, Constituição. Emílio, cara. pega a Tem censura, 7 polícia, tem polícia que rodoviária. teve na Cruzoé. Foi totalmente legal, Mas, Emílio, é por arbitrária. isso que nós temos que colocar lá dentro pessoas que utilizem a Constituição de maneira positiva, porque você pode interpretar o que você quiser. Por isso tem que trocar Então, os caras. Vou mas dizer não aqui, ó, adianta vamos lá. trocar. E o único Vamos lá. mecanismo Não de adianta trocar. controle, Vamos lá. o único mecanismo de controle do STF infelizmente, é o Senado Federal. Por exemplo, você não tem um tribunal que se reúne eventualmente para julgar abusos de poder do STF. Poderia ter, como se fosse um conselho, alguma coisa do tipo, mas não existe. O único freio e contrapeso ao Supremo Tribunal Federal é o Senado ao determinar um afastamento por impeachment. Por isso que vocês têm meu apoio aí nessa agenda. Eu sou a favor do processo de impeachment desses 4 ministros. Não tenha É dúvida. isso aí que a gente vai fazer. Olha, nos últimos meses aqui, Supremo Tribunal Federal impede que Lula seja transferido para a cela coletiva. Supremo Tribunal Federal impede investigação contra Glenn. Supremo Tribunal Federal impede investigação contra crime organizado, dificultando o trabalho do COAF. Supremo Tribunal Federal afasta fiscais da Receita que investigam membros do Supremo Tribunal Federal. Supremo suspende investigações contra ministros e seus parentes. Supremo Tribunal Federal instaura inquérito para censurar todos aqueles que falem contra o Supremo. Mais do que você falou, desde 88 foram mais de 111 processos contra ministros do Supremo Tribunal Federal e nada aconteceu. É isso que o brasileiro espera? É isso que você está ouvindo, que brasileiro você tá espera cansado das desse ações do Tribunal Supremo, Federal? Emílio. Gente, pelo amor de Deus. Pô, é injusto você chegar num programa que você tá falando pra 30 milhões de ouvintes, uma puta audiência que tá dando agora, e você ficar cagando tudo regra. isso, Não cabe concordo. a mim. Não cabe a mim. Eu sou igual ao ouvinte. Eu também tenho minhas dúvidas. A você... Eu não sou o Coppola, entende? A vocês- Jornalista, opinião. A vocês Mas são- não é jornalista, A vocês Coppola. que- Não é jornalista. Jornalista vocês sou que eu. são jornalistas. Não CNN. Não CNN, eu ia pedir pra você falar CNN, Vocês era que muito são bom. jornalistas, a gente concorda 100% na imparcialidade. Tem que ouvir Tem todo que mundo, ser. tem que dar oportunidade de todo mundo falar. Agora, nós aqui podemos falar o que nós queremos, porque nós somos de um movimento de rua que luta pelo Brasil. E eu queria ler um pequeno texto aqui para vocês, que começa assim: precisamos admitir, nós fomos covardes. Passamos pelo governo da esquerda durante 16 anos de nossas vidas. 16 anos não é pouco. Para muitas pessoas é quase metade da vida. Esse governo passou em branco, sem oposição. Fez o que quis, deitou e rolou com o dinheiro público e com a nossa anuência covarde. Acreditávamos, esperávamos burramente que o PSDB, que o PMDB pudessem nos salvar. Assistimos ao processo do mensalão estarrecidos. Ficamos pasmos ao ver os criminosos guerreiros do povo brasileiro dilapidarem o Brasil. Vimos o inchaço dos ministérios e dos órgãos públicos. Vimos nossas escolas e hospitais se deteriorarem. Vimos a compra e venda abominável e inconstitucional de apoios parlamentares e grandes medidas aí, e não reagimos.
Vimos os filhos do Lula enriquecerem. Vimos a inércia do governo petista que se furtou a peitar as reformas estruturais tão necessárias que não foram feitas. Vimos o Lula receber títulos de doutor honroso, causado pelo mundo afora sem nada entender e sem nada fazer. Vimos a Dilma expelir sua insanidade e idiotice. Vimos nossos pobres ficarem endividados. Vimos os princípios e valores éticos, morais das nossas famílias serem destruídos. Enfim, nós assistimos e não reagimos. Nós fomos covardes. E está na hora do povo brasileiro deixar de ser covarde e ir para a rua para defender o nosso país. Se a gente continuar se portando como nós nos portamos no passado, vai continuar na próxima geração e na próxima geração, e a gente nunca vai ver esse país aqui, o país que nós sonhamos. Então eu venho aqui pedir para cada um de vocês brasileiros, não sejam covardes, lutem pelo seu país, porque vocês estão lutando pelos seus filhos e pelas suas famílias. E é isso que o Brasil precisa para dar certo, da gente unido e nas ruas de todo o Brasil. Dia 25 estaremos lá. Muito obrigado. Dia 25 nas ruas, você que é do movimento nas ruas. Dia 25, domingo, sem ser esse, o outro, vão estar nas ruas. Sua camiseta do Brasil está lá com a gente? Pô, estarei lá, até porque ou a gente consegue o impeachment deles, ou daqui a pouco eu não posso mais falar na rádio também. É isso aí, Muito Caio. bom. Isso aí. Juntos e unidos, esse é o povo brasileiro. Carrascos da liberdade de expressão. Boa, Pra Caio. cima deles. Valeu, Caio. Obrigado mesmo por você ter obrigado. vindo. Obrigado, sucesso Obrigado. pra vocês. Obrigado, Boa obrigado. sorte.